Olá pessoas, vamos para mais uma aula de português. Antes de qualquer coisa, escolha um lugar silencioso, pega o material didático de vocês, tá bom? O caderno de vocês, material, estojo, enfim, peguem logo tudo, tá? A aula de hoje é sobre oração subordinada substantiva. Sei que vocês vão gostar muito desse conteúdo. Vamos começar. Vamos começar por aqui, né? Oração. Como assim é uma oração? Lembra que a gente já estudou oração, período composto, período simples? Preciso que vocês lembrem um pouquinho daquele conteúdo, tá bom? Oração é toda frase que tem um verbo, tudo bem? Então, se eu falar silêncio, silêncio é uma frase? Não fez sentido, você entendeu? Agora, se eu falar faça um silêncio, é uma frase. Além de ser uma frase, é uma oração. Por quê? Porque é uma frase com um verbo, tá bom? Beleza. Então, é uma oração porque tem verbo. Subordinada. Como assim subordinada? Ela é subordinada porque ela exerce uma função sintática. Como assim? A gente vai ter a oração principal e a oração subordinada. Essa oração subordinada, ela vai exercer uma função da oração principal. É como se ela precisasse dessa oração principal para ela existir, para ela fazer sentido. Se eu pegar só a oração principal, ela vai fazer sentido sozinha. Agora, a subordinada não. É como o nome já está falando, ela é subordinada à oração principal, ok? E substantiva. Por que substantiva? Substantiva porque as funções sintáticas que ela vai exercer são funções próprias de um substantivo, o nome já está falando. Lembram que a gente estudou orações subordinadas adverbiais e as adjetivas? É a mesma ideia. As adjetivas têm função de um adjetivo, adverbiais, função de um advérbio. Aqui do mesmo jeito, tá bom? São funções atribuídas a um substantivo. Agora, qual seria a diferença, né? O substantivo, ele pode ter essas funções aqui em relação à sintaxe. Ou seja, um substantivo dentro de uma oração, ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo do sujeito ou um aposto. Ou seja, nós temos 6 funções atribuídas a esse substantivo dentro de uma oração. Tudo bem? Do mesmo modo, as orações subordinadas substantivas, elas também terão essas 6 funções sintáticas, essas 6 funções, ok? Ou seja, elas podem ter o sentido de sujeito, o sentido de objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Deu para entender, né? Até aqui tá tudo bem, né? Eu espero que esteja, né? Quais são as outras características? Elas vão possuir conjunções integrantes, ou seja, o que e o se. Essas conjunções são as mais usadas. Posso usar outras? Posso, dependendo da situação, né? Mas são as mais usadas, tá bom? É as que vocês precisam fixar. Toda vez que vocês conseguirem identificar a oração principal e a oração subordinada, e você vai perceber o quê? Que tem essas conjunções, tá bom? A gente vai ver melhor nos exemplos, tá? Aí você vai pensar, é uma oração subordinada substantiva, tá bom? E já vai entender o contexto delas. E a oração inteira, subordinada, substantiva, ela pode ser substituída pelo termo isso. A gente vai ver melhor também, tá? Eu posso pegar uma oração inteira e substituir por esse termo, isso, para eu conseguir encontrar qual é a função que essa oração está tendo, dessas 6, tá bom? Então, esse seria o contexto. Por agora, a gente vai se atentar mais à oração, no caso, que tem a função de um sujeito e a função de objeto direto, tá bom? Nas próximas aulas, a gente vai trabalhando as outras. Então, vamos lá. Orações subordinadas substantivas subjetivas. Subjetivo, ele faz referência ao sujeito, no caso. Ou seja, esse tipo de oração, ela tem a função sintática de um sujeito em relação à oração principal. Por exemplo, se eu falar assim, sua ausência é conveniente. Vamos identificar, né? Quem é o verbo seria o é. Aí qual seria o sujeito dessa minha oração? Quem é que está fazendo essa ação? Sua ausência, ou seja, sua ausência é o sujeito dessa oração, não é? Ok. Agora eu posso falar de outra forma. Eu vou falar assim, que você esteja ausente é conveniente. Ao invés de eu usar esse sujeito, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma oração inteira, tudo bem?
essa oração, vocês percebem que ela tem a mesma função desse sujeito. Inclusive, eu posso falar desse modo, posso falar, mas eu quero falar assim. Então, o que a gente percebe? Que essa oração inteira está destacada. Que você esteja ausente é como se fosse o sujeito em relação a essa aqui, que eu vou chamar de oração principal, tá bom? É conveniente. Tá difícil de entender? Então vamos trocar por isso, que a gente acabou de falar. Isso é conveniente. Isso é conveniente. Vamos identificar o verbo. É. Quem é que está fazendo esse verbo? O termo isso. Não é? Do mesmo modo aqui, ó. Se eu falar isso é conveniente, esse isso vai ser sujeito. Ou seja, para a gente conseguir identificar melhor, a gente substitui pelo termo isso. Isso é conveniente. Ah, eu percebi que o isso é como se fosse o sujeito. Exatamente. Então, essa oração inteira, ela vai exercer um papel de sujeito. Tá bom? Enfim, para ficar mais fácil, eu espero que fique mais fácil, mas talvez complique, a gente pode identificar as estruturas morfossintáticas. Como assim, né? A gente pode identificar os termos da oração principal. Até aqui a gente estava realmente olhando para a oração em si, né? A oração subordinada. Mas eu também posso olhar para a oração principal. Tudo bem? Por quê? Porque dependendo da estrutura que ela tiver, eu já vou saber, provavelmente a outra é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vou chamar só de subjetiva, tá? Ficou muito grande. Por exemplo, se eu tiver um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, eu vou dizer, né, que é subjetivo. Subjetivo. Por exemplo, é urgente que se combata a violência. Ou seja, minha oração subordinada, né, seria essa, né, que se combata a violência. E essa aqui é a principal, é urgente. Tudo bem? Essa oração aqui, ela precisa dessa para existir, ela só faz sentido com essa. Tá bom? Se isso ficar difícil de entender, gente, é só vocês pensarem. Que se combata a violência. Você vai entender se alguém falar isso? Vai precisar falar alguma coisa além, né? Mas se você falar urgente, você vai entender, vai ter um sentido, tá bom? É por isso que eu falei, conjunções integradoras. Notem aqui o termo que, ó. Ele está aqui para integrar, tá bom? Integrar isso aqui, no caso, a essa oração principal, ok? E toda vez que tiver que, se combata, enfim, já vão identificar, é oração subordinada substantiva. Então vamos lá. Vamos olhar agora só para a oração principal. Aqui eu tenho um verbo de ligação, o e um predicativo do sujeito. No caso, seria urgente. Vocês lembram o que é predicativo do sujeito? Por exemplo, se eu falar assim, isso é urgente. Isso é urgente. O meu verbo é. O meu sujeito, isso. E o termo urgente? Nota que ele está fazendo uma característica do meu sujeito. Urgente, não é? Se é uma característica, eu vou dizer que é um predicativo do sujeito, ok? E esse verbo aqui, vocês percebem que ele não tem tanta relevância? É como se ele estivesse aqui só para ligar, não é? O sujeito com a característica dele, que é o predicativo do sujeito. Ou seja, toda vez que eu tiver essa estrutura, na oração principal, esse verbo de ligação aqui representado pelo verbo ser, né, o e esse predicativo aqui do sujeito, eu vou já identificar como oração subjetiva, ok? Para além disso, toda vez que eu tiver uma voz passiva sintética, acompanhada de um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, mais a partícula apassivadora, foi confuso, né? A gente vai dizer que é subjetiva. Agora eu vou traduzir para vocês, tá bom? Seguinte, o que seria a voz passiva? Só relembrando. Se eu falar assim, eu joguei a bola. Vamos prestar atenção no verbo, joguei. A flexão aqui, vamos prestar atenção. Essa voz, ela é ativa. Esse verbo está representando uma ação feita pelo sujeito. Sim, né? Eu joguei a bola. Agora se eu falar assim, a bola foi jogada por mim. Eu mudei um pouquinho, né? Notem, o verbo agora não é joguei, o verbo é foi jogada. Dá a entender que sofreu, não uma ação sofrida. Toda vez que for uma ação sofrida, é uma voz passiva, ok? A voz passiva pode ser sintética ou analítica. Analítica é essa do jeito que eu falei. A sintética é mais reduzida, é como se fosse assim, joga-se a bola, jogou-se a bola, tudo bem? De qualquer forma, se vocês não entenderam o que é sintética e analítica agora, tá tudo bem. Por quê? Porque as duas vozes passivas
você já vai identificar como subjetiva, tá bom? Por exemplo, já se sabe que chove muito nessa cidade. E aqui embaixo é sabido que toda escolha tem consequência. Então, olha a voz passiva sintética. Já se sabe. É como se fosse o jogou-se, né, que eu falei. Tudo bem? Já se sabe. Sempre troquem, tá, galera? Já se sabe. Em vez de fazer essa frase inteira, essa oração inteira, botem o termo isso. Já se sabe isso, tá bom? Isso às vezes facilita, ok? Enfim. Além disso, a gente tem uma última maneira de identificar, que seria toda vez que tiver um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular. Por exemplo, acontece que ele chegará tarde hoje. Vamos prestar atenção nesse verbo. Ele precisa de complemento? Se eu falar acontece, aconteceu, aconteceu. Precisa de algum complemento? Não, eu já entendi a informação que ele quis passar, não é? Logo, ele é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, tudo bem? E nota que ele está na terceira pessoa do singular, ok? Ou seja, quando um verbo, intransitivo no caso, né? Quando esse verbo ele está na terceira pessoa do singular, a gente vai dizer que ele está numa forma impessoal, ou seja, ele não tem uma pessoa, é como se não tivesse alguém fazendo, ele não precisa de ninguém fazendo, tudo bem? Ele é impessoal. Enfim, espero que tenha facilitado. Se não, é isso. Complicou, sinto muito. Orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Vamos conhecer um outro tipo. Objetivas diretas, ou seja, exerce função sintática de objeto direto na oração principal. Claro, né? Em relação a essa oração principal. Vamos ver o exemplo. Espero a sua chegada. Vamos analisar. Verbo, espero. Tem um sujeito? Tem, né? Tá oculto, né? O eu. Eu espero, enfim. Ele precisa de complemento? Dá para entender? Espero. Eu preciso de complemento, não, eu preciso complementar. Ou seja, vou perguntar, espero. Espero o quê? A sua chegada. Ou seja, isso aqui, destacado, é meu objeto direto na oração. Ok. Eu também posso falar de outra forma, usando uma oração. Vamos usar, espero que você chegue. Notem, esse que você chegue também tem função de objeto direto. A única diferença é que é uma oração inteira fazendo isso, tá bom? Do mesmo modo, você pode substituir por isso. Espero. Espero o quê? Espero isso. Você percebe? Isso é o objeto direto. Ou seja, tudo isso é um objeto direto, ok? Do mesmo modo, a gente pode identificar a estrutura morfossintática da oração principal. Vamos fazer isso. Aqui só tem duas formas, tá? Toda vez que aparecer um sujeito e um verbo transitivo direto, por exemplo, ela, o sujeito, pediu, o verbo transitivo direto, tá? Ela pediu. Pediu o quê? Pediu isso. Ou seja, tudo isso é uma oração subordinada, enfim, objetiva direta, ok? Essa é mais fácil, né? Também pode acontecer de uma outra forma. Talvez possa acontecer, né? Sujeito mais verbo transitivo indireto e o objeto dele, do indireto, tá bom? Então, por exemplo, ele perguntou a mim se você iria também. Ou seja, se eu substituir, ele perguntou a mim isso, ele perguntou. Perguntou o quê? Lembra, gente, o VTDI, né, que é o verbo transitivo direto e indireto, ele é um verbo que ele vai ter dois complementos, o direto e o indireto. Nessa situação, ele já vai ter o indireto e vai faltar só o direto, tá? Eu acho que é mais fácil ainda, né, porque só vai faltar um. Então, toda essa oração vai fazer o papel de objeto direto, tá bom? Enfim, vamos para o exercício. Classifique as orações subordinadas em subjetivas ou objetivas diretas, tá bom? Que é o que a gente viu agora, tá? Vamos só classificar. É fundamental que ele permaneça. Que ele permaneça aqui destacado, né? Seria a minha oração subordinada substantiva. Basta eu saber se é subjetiva ou objetiva direta. Ou seja, está fazendo o papel de sujeito ou de objeto direto. Então, vamos substituir por termo isso. É fundamental isso. Se não ficar muito claro, vamos alterar um pouquinho a ordem. Isso é fundamental. Ou seja, esse isso, ele é o sujeito. Se o isso é o sujeito, a oração é o sujeito. Então, é fundamental que ele permaneça. Tudo isso é o meu sujeito, tá bom? Se vocês quisessem identificar pelaquela forma da escritura, que eu sei que vocês vão querer, né?
a gente poderia identificar aqui o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, tá bom? Se não, vamos pelo termo isso mesmo, que sempre dá certo. Beleza, então aqui é subjetiva. Agora o item B. Ele sugeriu ao colega que chegasse cedo. Ou seja, aqui está o verbo, né? Sugeriu. Ele sugeriu ao colega isso. Ele sugeriu isso. Qual é a pergunta que a gente faz para o verbo? Sugeriu. Sugeriu o quê? A resposta, isso. Ou seja, essa oração aqui é a minha resposta para o verbo. Ou seja, ela está fazendo papel de objeto direto, tudo bem? Então, objetiva direta. C. Falam que ele abandonará o carro. Falam isso. Isso, falam. No caso, a ordem ficou estranha, sabe? A gente inverter. Enfim, aí a gente pergunta para o verbo. Falam o quê? Isso. Ou seja, falam o quê? Que ele abandonará o cargo. Aqui está fazendo o papel de objeto direto, tá bom? Agora a D. Notem que a D é a mesma oração, só muda esse verbo. Fala-se que ele abandonará o cargo. E agora, é objetiva e direta? Não, aqui é subjetiva. Mas por que subjetiva? Se é quase a mesma coisa, né, praticamente. Notem, quando eu falo fala-se, esse fala-se, ele está representando uma voz passiva, tudo bem? A passiva sintética, que a gente analisou ali, né? Ou seja, toda vez que tiver esse termo se, né, esse fala-se, disse-se, enfim, jogou-se, toda vez que eu tenho essa estrutura, eu já vou saber que é subjetiva, já não é mais objetiva, tudo bem? Ou seja, aqui é objetiva direta, porque não tem, né? O verbo está conjugado, normal. Aqui não, aqui é uma voz passiva. Toda voz passiva é um sujeito, tá bom? Botei propositalmente, tá? Pra gente analisar. Enfim, eu trabalhei mais essas duas juntas, em conjunto, justamente por isso, que ela pode causar uma confusão, mas é só vocês prestarem atenção mesmo, né? No papel que ela está exercendo, tá bom? Que vai dar certo. Enfim, concluímos a aula. Lembre-se de acessarem o conteúdo no site da escola, tá? Acompanhar o canal da escola e fazer as atividades na agenda digital, tá bom? E até a próxima aula.